everyone. I hope you all got a good night's rest. We have another full day, and we have our gala tonight, which is very exciting. Okay, so now I'd like to bring Miriam up to the stage, and she's going to be introducing the speakers and the panel. Thank you. Good morning. Morning. Bom dia. Yeah. So this morning, the theme of the conference will be the life force. Wow. Yeah. And we will have one keynote of our community and 3 panelists, okay? So, at first, I would invite our keynote, a keynote of our community, and say that I feel very lucky and very proud to be here presenting him. Since he is part of my own building as therapist and a person who I admire and I love so much. He's a doctor in clinical psychology. He got a master in psychophysiology and a master in science of motor function. He has been professor and researcher in psychology in the universities of Dauphine, Paris, Rennes, Toulouse, Paul Valéry, Montpellier, between 1972 and 1994. He has been trained of psychoanalyst, psychodrama, and bioenergetic analysis, and experienced many other techniques like Gestalt therapy, somatic experience, EMDR, TRE, etc. He is a psychotherapist and bioenergetic therapist since 1980. In private practice in Toulouse, south of France, and he worked during some years in psychiatric hospital with schizophrenic young adults. He founded in France in 2007 with Maryse Doès, the French College of Bioenergetic Analysis affiliated to the IIBA. He is international trainer, member of the IIBA faculty since 1992 and leads training groups in France, Belgium, Netherlands, Switzerland, Italy, Spain, Portugal, Canada, Brazil, Argentina, New Zealand, and China. Since always his interest concerns the early problematics during the infant development and its preverbal issues, attachment and trauma, neurobiological resources, and self-regulation. He is highly involved in updating theory, training, and therapeutic practice in bioenergetic analysis. In that sense, he published or co-published until now 6 books and around 50 articles. With you now, my big friend, Gui Tonella. Bom dia. Então, eu vou falar da força vital, fonte de autorregulação, do amor e do vínculo. Também das funções terapêuticas que ela subentende. Capítulo 1,
o nascimento da força. Após o Big Bang, nascem os planetas. Dentre eles, o planeta Terra se constitui há 4,6 bilhões de anos. Poeira de estrelas, ela guarda para sempre o traço, essa composição físico-química que é lembrada em nosso organismo. Minerais provindo de material terrestre, constituindo o universo, gases de todo tipo, inclusive oxígeno, proveniente da atmosfera, proteínas, glucídeos e lípidos provenientes dos frutos da natureza que se desenvolveu sobre a Terra. Nossa fisiologia tubular, tubo respiratório, tubo digestivo, neural, sanguíneo, é uma arborescência fractal sem fim, lembrando a dos rios, das árvores, das folhas, das raízes telúricas. Nossa anatomia é concebida como uma bomba que pulsa, a imagem do universo em expansão. Nossa psicologia cria nosso cotidiano real, assim como o universo criou a Terra. Ela cria fantasmas, como as miragens fotônicas do deserto. Ela cria angústias profundas, sem fundo mesmo, como buracos negros galácticos que absorvem energia e matéria. O acaso e a contingência podem modificar violentamente o destino dos planetas. Assim foi há 605 milhões de anos, quando um bólido de pedra se chocou com a Terra, provocando o desaparecimento dos dinossauros, favorecendo a aparição dos mamíferos, em seguida a emergência da humanidade e, com o Homo sapiens, há 200 mil anos, a emergência do espírito e da cultura. A natureza havia encontrado recursos em si mesma para renascer de suas cinzas e da obscuridade na qual mergulhara. Ela foi capaz, por meio da emergência e auto-organização, de recriar a aparição do belo e da felicidade sobre a Terra. Esta natureza carrega em si a vida, a inteligência e o poder de autocura para si mesma e para as criaturas que ela engendra. A força anima o universo, a terra, a natureza, o vivo. A força anima o humano. A força vital é seu princípio emergente, irredutível a uma montagem de átomos de carbono, oxígeno e hidrogênio. Ela permanece um mistério ao nível do explicável, mas ela é uma realidade ao nível da experiência íntima. Estas experiências íntimas, subjetivas, intersubjetivas, estão na própria fundamentação de nossa abordagem bioenergética. Nós sentimos a força, o elan vital e seus fluxos energéticos a animar a força, o vivo em nós. O belo se impõe por si mesmo em seu estado original
energético. Capítulo 2. A regulação da força para a complexificação do vivo. Um olhar lançado sobre os últimos 4 bilhões de anos nos confirma que a força, o elan vital, tem necessidade de ser regulados para gerar evolução. Somente um processo energético, bioenergético, regulado pode gerar a formidável complexificação do vivo, da bactéria ao homem. As bactérias que aparecem há 4 milhões de anos são as mais antigas formas de vida biológica terrestre. Seu corpo é composto apenas de uma célula, mas elas desenvolvem uma dinâmica social complexa, no seio da qual elas cooperam entre si, enfrentam os outros grupos para adquirir territórios e recursos, guerreiam para defender seus territórios. Após 100 milhões de anos, os insetos invertebrados, como as formigas, as abelhas e os cupins, desenvolvem rotinas sociais complexas, repartem as tarefas inteligentemente, a fim de encontrar recursos vitais, a fim de transformá-los e compartilhá-los dentro da colônia. Em seus ninhos, cuja arquitetura é complexa, as vias de circulação são traçadas. Os sistemas de ventilação são previstos, assim como um sistema de remoção dos resíduos. Em torno da reina se desenvolve um sistema de governança e se pratica uma economia organizada. O vivente, movido pela força vital, nunca cessou de se complexificar. Isto, no entanto, se pode se produzir graças a um princípio regulador da força vital, a homeostase. A homeostase é um sistema de regulação da força vital que trabalha dentro do organismo. Regulação da circulação dos fluidos, regulação da pressão no interior do organismo, regulação dos graus de tensão dos tecidos, regulação do ritmo dos sistemas evoluídos, como os sistemas cardíacos, respiratórios, etc. A homeostase conecta o comportamento das bactérias à emergência do comportamento humano. É como se existisse uma intenção no seio de cada célula e do organismo como um todo. Uma intenção de alcançar um estado de vida autorregulada. O vivo se comporta como se fosse movido pelo desejo, não um desejo fruto da reflexão, mas involuntário, de mover-se para o futuro. E este desejo que a homeostase sustenta ao coordenar o conjunto dos processos que mantêm a ordem no interior da célula, mantendo a coerência de suas estruturas e de suas funções, apesar das ameaças ocasionais.
A homeostase tem, por outro lado, favorecido um estado de superávit energético. Esse desequilíbrio positivo permitindo agir, criar e fazer avançar a vida. Enfim, ao acrescentar a complexidade do vivo à linha da sua evolução durante 4 bilhões de anos, a força vital, regulada pela homeostase, engendra o desenvolvimento sucessivo de 5 funções fundamentais. Primeiro, a função energética, a função sensorial, a função da motricidade, a função emocional e, na sequência, a função representacional, especificamente humana, todas constitutivas. Essas 5 funções, a última função de representação especificamente humana, todas constitutivas do si mesmo. Estas funções deram suporte à emergência da consciência, do espírito, da linguagem verbal e da cultura. Esta força regulada anima o organismo humano, composto de milhões e milhões de células. Anima seu cérebro, composto de milhões de neurônios. Anima o espírito, que nasce da interação entre esses milhões de células e esses milhões de neurônios. Anima as comunidades de organismos humanos que constroem a cultura. Uma dinâmica metabólica regulada, guiada pela homeostase, seria o fator essencial caracterizando a origem da vida, o processo essencial da manutenção da vida e o princípio gerador de sua dimensão criativa. Capítulo 3. O terapeuta, guardião e regenerador da força. Wilhelm Reich e depois Alexander Lowen rastrearam a força em nós. Ela se chamou bioenergia, energia do universo que se tornou biológica. Essa força vital torna-se o desafio deste formidável método terapêutico desenvolvido por Alexander Lowen e que nos reúne aqui, o terapeuta guardião e regenerador da força. O terapeuta bioenergético tem esta primeira função essencial: ajudar seus pacientes a renovar, sem cessar, sua vitalidade, animada pela força bioenergética. Porque Alexander Lowen nos transmitiu o seguinte paradigma: a complexidade humana não é vivida, amorosa e criativa, a menos que saiba preservar seu potencial energético, a menos que saiba regenerar esta força vital que a leva a agir e interagir. O terapeuta bioenergético utiliza assim uma variedade de exercícios e de situações de trabalho energético capazes de provocar inveja,
em outras escolas. Duas grandes funções organizam esse potencial energético. A função de expansão-contração. Os fluxos energéticos são funcionalmente orientados do centro do organismo em direção à periferia, ou então de dentro para fora, criando uma expansão e, em seguida, a ação adaptativa ou o ato de comunicar, de comunicação. Isto é verdadeiro ao nível da célula, desde seu núcleo até sua membrana. Isto é verdadeiro ao nível da globalidade do organismo, de seu interior para o exterior. Mas a contração muscular pode interromper esse fluxo, impedi-lo de atingir a periferia e inibir a expressividade e a motricidade. A contração muscular crônica fixa a expressão e a ação. Segunda função, a função pulsátil e ondulatória. Os fluxos energéticos orientados do centro do organismo para sua periferia são rítmicos. A alternância de expansões e contrações produz as pulsações. Estas pulsações rítmicas animam o conjunto do vivente, da ameba ao homem. A organização segmentar dos vertebrados tornou complexa a função pulsativa, à qual se associou uma função ondulatória. Mas no momento que os movimentos pulsatórios ondulatórios são interrompidos, mas nenhum movimento é gerado. O estado de vitalidade, sensoriais e emocionais diminui consideravelmente até que não seja mais percebido. Capítulo 4. O terapeuta, co-regulador da força e do si mesmo. O terapeuta bioenergético tem essa função, segunda função essencial. Ajudar seus pacientes a encontrar ou reencontrar o sentido da autorregulação homeostática. Como? Primeiro, pelo movimento pendular, co-regulador, co-integrador das experiências opostas. O processo vital, em todos os estágios do si mesmo, oscila como um pêndulo entre os extremos. Entre o inspirar e expirar. Entre a hiperexcitação e a hipoexcitação. Entre a contração e o relaxamento muscular. Entre o amor e o ódio. Entre o sim e o não. Este movimento pendular deve aprender a construir pontes entre os extremos, a co-integrar os opostos e a inscrever um centro de referência no meio caminho entre cada um destes opostos, centro pelo qual o movimento pendular não cessará de passar em suas regulações incessantes, até que ele se torne o centro do si mesmo, centro de gravidade de um si mesmo
verticalizado. A teoria polivagal de Stephen Porges sugere uma nova modelagem do si mesmo pós-traumático, uma vez que este se fixo em uma polaridade extrema de hiperexcitação simpática crônica ou de hipoexcitação parasimpática dorsal, ou ainda saltos contínuos de um extremo e outro. O processo terapêutico busca então restabelecer o movimento pendular regulador dentro de uma zona de excitação fisiológica ótima do organismo, nem muito, nem pouco. A autorregulação homeostática também está regulada pelo movimento pendular das bipolaridades funcionais. A bipolaridade funcional entre carga energética assegurada pela metade superior do organismo e descarga energética assegurada pela metade inferior do organismo, cada uma buscando, enfim, seu equilíbrio ou balança energética. O princípio de Graudin, se plantar na terra, do Lowen, deriva desta balança energética. Também equilibrar a bipolaridade funcional entre expressão sensorial interna assegurada pela face anterior do organismo e a expressão motora e agressiva assegurada pela face posterior do organismo, cada qual procurando seu equilíbrio, enfim, e sua união. E por fim, a bipolaridade funcional entre atividades intelectuais e sublimatórias, produzidas pelos fluxos de excitação fisiológicas ascendentes, e as atividades motoras e sexuais, produzidas pelos fluxos de excitação descendentes. O organismo buscando, enfim, equilibrar e cointegrar estes fluxos antitéticos. A fim de responder às múltiplas necessidades de regulação do organismo, diversos recursos foram inicialmente criados por Alexander Lowen e descritos em suas obras, e posteriormente enriquecidas pelas novas gerações de terapeutas. Os mais clássicos implicam em respirar sobre o stool, o kicking, o reaching out, o grounding, a raqueta, etc. Capítulo 5. O terapeuta, quem transmite as propriedades reguladoras da relação. O si mesmo humano teve igualmente que desenvolver um sistema de relações sociais regulado. Os humanos herdaram competências relacionais e comportamentais das espécies que nos precederam, notadamente as dos grandes símios, com os quais compartilhamos ao menos 95% de nosso genoma. O vínculo de apego que une o grande macaco aos seus filhotes e a seus congêneres possui já a maior parte das propriedades que foram fundantes do vínculo de apego humano. E, além disso, de todo tipo de relação social humana. Nós,
analista bioenergético. Comprendemos que estas propiedades y estos valores fueron inicialmente inscritos ao longo de milhões de anos nas modalidades corporais e interaccionais assistidas pela complexificação progressiva do cérebro. Nosso sistema límbico carrega imprinting do instinto de apego, da tendência de confortar e consolar. A empatia está inscrita nas estruturas nervosas cerebrais, notadamente nos neurônios espelhos, etc. Então, o terapeuta bioenergético tem essa terceira função essencial: ajudar seus pacientes a descobrir, redescobrir ou desenvolver as 6 propriedades da relação do apego, organizadoras e reguladoras de todas as futuras relações sociais. Primeira, a intencionalidade mútua. Ela destina a determinação consciente interpessoal a exprimir suas intenções e interagir com o outro, os outros. Ela está na origem da relação intersubjetiva e do compartilhamento de significados. Segunda propriedade, a sincronização mútua. Ela destina o esforço interpessoal à procura de sincronizar a ritmicidade das trocas. Responder ao outro nem muito cedo, nem muito tarde. Para isso, a ritmicidade fisiológica dos sistemas biológicos, por exemplo, o ritmo respiratório, e a ritmicidade relacional dos comportamentos, assim como o ritmo da linguagem, devem estar igualmente sincronizados. Terceira propriedade do apego: o ajuste emocional, o entonamento emocional. Trata-se de ajudar aos estados afetivos de sua parceiro ou parceira, seja no modo não verbal, como os microajustes vocais, mímicos, posturais, gestuais, táteis, ou seja no modo verbal. Estes fenômenos de eco, ressonância, vibração afetiva participam do sentimento de se sentir recebido e compreendido. Quarta propriedade: contenção. Um continente oferece, por definição, um contorno que delimita, reunindo um conteúdo flutuante e não orientado. A musculatura e suas variações de tonicidade constituem o protótipo que contém fluxos de excitação a fim de que sejam metabolizáveis e não tóxicos. Não ser submergido e sobrecarregado, nem submergir ao outro. O outro, por exemplo, o terapeuta, pode igualmente ter, quando necessário, uma função de continente para seu paciente. Quinta propriedade do vínculo de apego: a regulação dos estados de vitalidade e dos estados sensorio-emocionais. Trata-se de manter sua homeostase interna dentro de uma margem de tolerância fisiológica situada entre os dois extremos da hiperativação e hipoativação. Os fluxos de excitação assim regulados poderão então ser contidos, tolerados e orientados
para a atenção psíquica para uma possível elaboração seguida de ação. E por fim, a sexta propriedade do vínculo de apego, tão importante, reparação. Ela se segue dentro de uma relação interpessoal a uma perda de sintonia, a uma desincronização ou ainda a uma perda de contenção ou de autorregulação emocional. Ela implica em reconhecer suas próprias falhas, em transformar os sentimentos negativos que ela gerou em sentimentos positivos e em restabelecer que? A comunicação muito acordada. A capacidade de reparar aumenta sua vitalidade e sua capacidade de apego, assim como sua capacidade de resiliência, foi demonstrado. Essas 6 propriedades carregam em germe valores sociais tais como a justiça, a ética e a paz, que se encarnam nas manifestações culturais, artísticas, esportivas, científicas. Esta conferência internacional é um exemplo. Diversos exercícios interativos foram criados, permitindo descobrir ou redescobrir ou desenvolver cada uma destas 6 propriedades. Do vínculo de apego, mas além do vínculo social. Capítulo 6. O terapeuta que faz a passagem da natureza para a cultura. Para manter sua homeostase, o organismo vivo deve se inscrever em uma relação estreita com seu ambiente natural. É a natureza da qual ele se diferenciou e é dela que ele foi feito. Ele pertence a ela. Ela a consome, mas deve restaurá-la. Ele a consome, mas deve restaurá-la. A homeostase de natureza biológica é intrinsecamente ligada à homeostase de natureza ecológica. É destas regulações bem-sucedidas que a vida emergiu e se complexificou. Na natureza nasceu o humano e depois a cultura. Nós somos, com certeza, a única espécie que desenvolveu uma dimensão cultural repousando sobre processos de simbolização, utilizando signos, imagens ou palavras. Mas devemos reconhecer que as espécies que nos precederam na evolução nos prepararam para desenvolver estes processos e estes comportamentos que promovem a cultura enquanto semente da humanidade. Nós somos, então, mais uma vez, terapeutas bioenergéticos, passistas e coreógrafos de uma dança vital, onde se misturam instintos herdados de uma necessidade de adaptação constante ao meio natural e desejos de pertencimento a uma cultura que nos modela desde nosso berço e continua a estimular nossos desejos. Adultos, reencontramos em nós, ao menos, um estado de harmonia entre necessidade de natureza e desejo de cultura,
por vezes contradições e conflitos, resultando de rupturas entre instinto e desejo, entre natureza e cultura. O terapeuta bioenergético tem esta quarta função igualmente essencial. Nós somos os reparadores dos vínculos natureza-cultura, porque trabalhando com os corpos, nós desenterramos os instintos ou as sensações milenares perdidas ou adormecidas, inibidas pela tensão cotidiana, o stress, a busca de performance ou da imagem social do eu. Em terapia, despertamos as constelações sensorio-emocionais que, pela respiração, lembra a dança do vento e que, pelo movimento, evocam a dança dentro do vento. A análise bioenergética age dentro de uma dialética constante entre fluxos corporais imemoriais e modelos culturais emergentes. Não esqueçamos jamais estes princípios e estas técnicas ensinadas por Alexander Lowen desde os anos 60, fundadoras de uma prática de inteligência corporal milenar. É assim que o trabalho bioenergético nos faz oscilar entre a ancoragem em terra firme, o grounding do Lowen, e o sentimento oceânico de pertencimento ao universo inteiro. Nós somos pedra e nós somos vento. Nós somos matéria atômica e nós somos espírito errante. A experiência bioenergética tece esse continuum entre o átomo e o espírito. Esta complexidade vertiginosa onde emergem a renovação, a criação, o amor e o belo. Ela tem esse poder extraordinário de fazer viver a união entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, entre o sentimento de humildade e o sentimento de exaltação. Se nossa própria terapia bioenergética foi bem sucedida em fazer germinar em nós estes diversos níveis de consciência, nós os transmitiremos por nossa vez a nossos pacientes. Nós transmitiremos estes vínculos de apego que nos unem tanto à humanidade quanto à natureza. Estes vínculos são de natureza sensorio-afetiva e são intrinsecamente inteligentes e profundamente reguladores. Capítulo 7, último capítulo. O terapeuta, promotor de força vital, de amor e de vínculo. O terapeuta bioenergético tem, por fim, esta quinta função irrevogável. Há de trabalhar dentro da dimensão da dignidade humana e de promovê-la. Procuramos semear o amor no coração de nossos pacientes feridos, mal amados, maltratados, abusados. O amor de si e o amor pelo outro. Sem amor, não somos nada, cantava Edith Piaf. O amor produz o belo e a clarividência, a beleza das flores do céu estrelado,
o som das ondas, o farfalhar das folhas e das árvores. O amor cuida de si, dos outros, na natureza. Eu acredito que o amor, como a empatia, como tomar conta do outro e da natureza, é mais que uma construção psíquica ou uma consciência mental. É, antes de mais nada, um estado de ser, sensorial, emocional, que nos habita ao mais profundo e nos é transmitido via os processos de apego por nossa mãe biológica e mãe natureza. Desta conjunção maternal nasce em nós uma multitude de constelações sensorio-emocionais, sem idade, nascidas poeira de estrelas que se tornaram átomos, células, coração, ventre, cérebro, memória implícita, braços estendidos para o outro. O terapeuta bioenergético, por sua humanidade e sua presença universal, recorda à consciência física de seus pacientes estes estados de ser sensoriais e emocionais, matrizes de vida. Quando o organismo pulsa, vibra, recupera sua luminosidade, são milhares de fótons que deles são expulsos e iluminam, por sua vez, os outros, atravessando as camadas concêntricas, desde a mais próxima, na qual residem os seus, até as mais distantes, onde residem os ausentes. Enquanto analistas bioenergéticos, carregamos um engajamento implícito, o da transmissão da memória do universo, tal como se construiu a natureza sobre a Terra, porque ela está inscrita em nossas propriedades físico-químicas, nas nossas pulsações vitais, em nossos ritmos corporais, em nossas interações de apego aos membros de nossa espécie, das outras espécies, as árvores, as flores, as montanhas e aos rios. Nós temos talvez esta missão particular de transformar essa memória implícita em memória explícita, porque nosso instrumento é o corpo e nossa finalidade o despertar dessas constelações sensorio-emocionais, tornando-as consciência de si, consciência da humanidade, consciência da natureza que se banha e construi seu berço, que a banha e construi seu berço. A felicidade está neste belo preservado que floresce em si e à volta de si. Nós não somos analistas bioenergéticos que transmissores em múltiplos níveis. Nós somos transmissores entre o macrosistema que cria o sentimento universal da beleza infinita e o microsistema que cria a sensação infinita de pulsação celular. Nós somos os transmissores entre o átomo e o espírito, entre realidade celular e consciência de si. Nós podemos ser também, nestes tempos de tormenta, os regeneradores de consciência individual e coletiva. Nós somos a energia das estrelas, que se tornou matéria humana e inteligência do corpo. Nós somos o espírito do universo depositado pelo vento em uma dança, uma poesia, um canto. Escutem esse canto como é bonito.
Mas onde está o Espírito? Onde é o Espírito? A física quântica nos ensina que ele habita cada uno de nossos átomos e cada uno dos átomos do universo. Ele está fora do tempo e do espaço, simultaneamente por toda parte. O Espírito não é localizável. Ele é quanta. Ele é propriedade deste vasto sistema ecológico que é o universo, ao qual pertencemos. O Espírito é estrela, homem, vento. Que a força seja convosco. Obrigado.